Esses dias eu descobri uma palavra nova, que não é bem uma palavra, é uma sigla. PAS. P-A-S. PAS dá nome para uma característica específica que alguns indivíduos têm, que vai alterar a facilidade deles de receber alguns estímulos externos. A tradução direta dessa sigla é pessoas altamente sensíveis. Ou se a gente for para o lado um pouco mais técnico, a gente tem sensibilidade de processamento sensorial. Mas o que significa na prática você ter paz? Imagina que você está num dia normal, a coisa mais cotidiana que tem, o seu dia normal. Em algum momento você está conversando com uma pessoa que você ama. E no meio dessa conversa, uma palavra é dita de um jeito diferente. Não é algo explícito. Foi só um tonzinho um pouco mais grosso. Ou talvez uma tensão menor do que você esperava para aquele momento. Ou um contato físico a menos. Qualquer mínimo detalhe. E pronto. Aquilo é o suficiente para deixar você pensando pro resto do dia. E isso é bem frustrante, porque para 90% das pessoas ao seu redor, isso não foi nada, não foi nem percebido por elas. Mas para você, aquilo foi suficiente para estragar um dia cotidiano. Não necessariamente estragar, mas, cara, colocar um empecilho. Aquele dia cotidiano não tá mais tão cotidiano. E conforme as horas vão passando depois desse evento, você começa a ficar pior ainda. Você passa a pensar mais ainda. É como se você começasse a ter realmente sintomas físicos de um acontecimento minúsculo. Você começa a ficar meio estranha, começa a ficar com uma dor estranha no estômago, dor de cabeça, você desconcentra, aquele dia cotidiano só não tá mais cotidiano, sabe? Você foi para outro lugar. E é absurdamente impressionante como que um único momento, às vezes segundos, é o suficiente para que você passe as próximas horas se questionando na sua cabeça e pensando em todas as possibilidades de um cenário que muitas vezes nem é real, mas é um cenário que às vezes a própria pessoa que fez essa coisinha diferente nem reparou que fez essa coisinha diferente. Mas você tá se questionando de todas as formas possíveis que você pode ter desencadeado essa mini mudança de comportamento. Existe essa versão de se ver o mundo. Ela é muito mais comum do que a gente imagina. E a gente acaba romantizando muito essa visão na poesia, na arte, na literatura, mas que quando a gente traz ela para o dia a dia, ela beira o insuportável. Ela realmente é algo que mexe com você, sabe? E eu tô falando da sensação completamente desesperadora de você ser uma pessoa sensível. E não aquele tipo de sensibilidade que é mais superficial, no sentido de você chora com filmes fofos, ou filmes tristes com livros tristes, você tem uma empatia grande. Não é nesse sentido. Eu tô falando daquela sensibilidade que ela chega a beirar o existencial. Ela tá dentro de você. Quando você tenta trazer isso para palavras, é como se tivesse uma barreira entre a sua parte interna, sua alma e o mundo. E essa barreira só não existisse nas pessoas sensíveis. Sua parte interna, sua alma, sua parte mais protegida, ela é diretamente atingida por tudo e todos. E ser altamente sensível no século XXI é como se a gente andasse frequentemente em um campo minado, vamos ser bem sinceros. Como se a gente ficasse tentando driblar todas as coisas que podem te marcar de alguma forma, todas as coisas que podem te machucar um tiquinho, todas as coisas que você tem que ignorar, sabe? Porque é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, e pra quem pensa em tudo e é atacado por tudo, tipo, se sente sentindo tudo, isso é muito difícil. Inclusive, isso desencadeia até um certo isolamento psicológico, eu diria. Que é como se a gente se isolasse um pouco do mundo, no sentido de a gente sabe que não é todo mundo que sente assim, e que o erro tá na gente, sabe? Que é como se fosse uma característica muito específica que controla a gente. Eu fiquei pensando em uma analogia para explicar isso de uma forma melhor para pessoas que não são sensíveis. E a forma que eu pensei é, imagina numa mesa de show de DJ, sabe? É como se os botões, eles estivessem regulados, assim, no médio, no aceitável. Essa mesa de som de DJ é o cérebro das pessoas normais. Quando a gente coloca essa mesa de som no cérebro das pessoas sensíveis, a gente só empurra todos os botões pro máximo de sensibilidade, pro máximo de som, pro máximo de captação, pro máximo de tudo. É como se você chegasse até no limite de estourar o som. As luzes são mais fortes, os sons são mais altos, sensações são mais fortes, mas principalmente essas mini nuances, essas mini mudancinhas emocionais de outra pessoa são altamente perceptíveis.
para pessoas sensíveis. É como se você se transformasse em uma espécie de para-raio de comportamentos e sentimentos alheios. Quando você para falar assim, quando eu tava pensando sobre isso, eu falei, é meio que um superpoder, eu diria. Você conseguir captar e sentir tão fortemente tudo que tá acontecendo ao seu redor. Mas a parte desesperadora é que não é você que controla esse superpoder. Você não sabe quando isso vai ser ligado ou desligado. Ela fica 24 horas por dia e 7 dias por semana ligada na sua cabeça. Até que, às vezes, você se sente psicologicamente esgotado antes do meio-dia. E isso faz com que pessoas sensíveis sejam completamente deslocadas nesse mundo que a gente vive atualmente. O mundo moderno, ele exige que a gente tenha uma certa atenção fragmentada do que está acontecendo. A gente tem que conseguir lidar com um feedback muito bruto do chefe e continuar trabalhando. A gente tem que ver um vídeo triste e logo em seguida conseguir passar para um vídeo X de dancinha e rir ou aproveitar aquilo. A gente tem que lidar com términos, relacionamentos, rejeições, cobranças, como se fosse algo completamente negócio, sabe? Como se fosse realmente uma transação de alguma coisa. Então, quando você para realmente ver, parece que o mundo ele funciona uma engrenagem de amortecimento dos sentimentos. E quando você é uma pessoa que só não tem esse amortecimento de jeito nenhum, é desesperador. É completamente desesperador. Como se a gente dividisse o funcionamento do mundo em engrenagens. Essas engrenagens, elas são essas constantes situações que atingem a gente. E a gente tem 3 tipos de pessoas. A primeira, que é a pessoa ideal e que não existe, que é a que consegue passar por todas essas engrenagens sem nunca ser atingido. O ser humano real, o ideal, o funcional, ele é aquele que passa pela maior parte das engrenagens sem ser atingido. Então, ele bate um pouquinho aqui, bate um pouquinho ali, mas no processo ele tá andando, ele tá indo. E aí a gente tem as pessoas sensíveis, que é a pessoa que simplesmente bate em todas as engrenagens. A gente vai atravessando, caindo. Mas o ponto é que a gente não pode parar. Você não pode deixar essa pequena coisinha acabar com o seu dia. Você tem que continuar sendo uma pessoa funcional, uma pessoa responsável, uma pessoa que tem suas coisas para fazer. Então é como se a gente fosse acumulando essas pequenas batidas, sabe? Esses pequenos hematomas que a gente vai tendo das engrenagens que a gente vai batendo. E às vezes elas são tantas acumuladas ao mesmo tempo que qualquer mínima coisa faz você entrar em colapso. Às vezes o barulho de trânsito tá um pouco mais alto. Às vezes o seu livro novo veio com uma página amassada. Às vezes você achou que já tinha acabado o trabalho e descobre que tem mais uma demanda. Isso é o suficiente para te fazer entrar em um colapso de sentimentos que parece que você tá lidando com uma situação muito mais forte do que realmente é. Como se você estivesse recebendo uma notícia que destruiria a sua vida e você só tá lidando com uma pequena coisinha, mas não é essa pequena coisinha, é esse acúmulo de coisas que foi vindo, sabe? É o que a psicologia chama de superestimulação. E quando a gente chega nessa superestimulação, que qualquer coisa te afeta grandemente, a única saída que eu vejo para isso é meio que um isolamento temporário. Então, é o momento que você se tranca no quarto e fica você e você. Você lê um livro, você assiste uma série, você vive somente com você. Não tem estímulos externos que vão te afetar ali naquele momento. Ou quando você vai tomar um banho, daquele bem premium, sabe? Daquele que você fica horas no banho, exatamente para conseguir. Tá, vamos liberar a mente. É uma válvula de escape bem importante para pessoas sensíveis. É você ter esse espaço para você conseguir ter esse. Tá, vamos tirar esse monte de captação de coisas que eu peguei durante o dia e vamos liberar. Mas o ponto é que pessoas sensíveis são frequentemente condenadas por
necessitar dessa possibilidade. Frequentemente, pessoas sensíveis cresceram ouvindo o mesmo tipo de reação quando você precisava desse tipo de coisa. Quando você precisava desse exílio temporário, sabe? E se você se identifica com essas frases, provavelmente você é uma pessoa sensível. Que é quando a criança chegava, nós crianças chegávamos nesse auge de superestimulação. E a gente precisava, tá? E geralmente a criança estourava, porque ela ainda não tinha noção dessa necessidade de se isolar. Ela ouvia você é uma criança muito dramática, você é sentimental demais, você leva tudo pro lado pessoal, engole esse choro, você tá fazendo tempestade num copo d'água. A gente passa a vida inteira com o mundo tentando convencer a gente de que a régua em que a gente mede nossos sentimentos tá errada. E eu não tô dizendo que ela tá certa, não sei se ela tá, mas é a minha régua. A gente começa a desconfiar da nossa própria capacidade de lidar com os nossos próprios sentimentos. E assim, obviamente, aqui a gente tem várias interpretações que podem vir disso. Mas eu tô falando das minhas interpretações pessoais. Quando alguém te machuca com uma determinada grosseria, quando essa pequena situação te afeta, a culpa dessa agressão, ela é magicamente revertida para a sua capacidade de aguentar esse tranco. Não é sobre a capacidade da pessoa de entender o que te afetar. É a sua capacidade de entender que você que tá assimilando demais. E isso é muito desesperador no sentido de parece que você tá vendo o mundo por olhos diferentes da maior parte das pessoas, sabe? Como se você estivesse vendo tudo em alta definição, tipo 4K. E as pessoas estão vendo tudo borrado, tudo craquelado, um pixel. E elas estão falando que eu que tô vendo errado. Mas, poxa, por que que eu tô vendo errado? E por que que ele estaria vendo errado? São só duas visões diferentes de entender e enxergar o mundo. Mas isso é muito difícil de assimilar. Porque quando você vê essa constante característica alheia à sua, você fica tentando se moldar para tentar ver borrado igual todo mundo. E quando você tá falando de uma pessoa sensível, você tentar ser frio, você tentar tirar essa sensibilidade, eu acredito que é como se fosse uma automutilação espiritual. É como se, para você criar essa casca, para ver o mundo do mesmo jeito das outras pessoas, você estivesse sufocando uma característica muito importante sua, que é a sua forma de sentir. Eu gosto sempre de trazer esses temas para a literatura e associar eles à literatura. E uma escritora que, obviamente, conseguiu dizer com muita clareza esse sentimento é a Clarice Lispector, óbvio. E eu gosto muito da Clarice Lispector escrevendo sobre a sensibilidade, porque ela é exatamente esse tipo de pessoa que via o mundo em alta definição e que sentia muito. E ao invés dela criar essa casca, ela escreveu sobre como era ver o mundo dela. E uma frase que eu sou completamente apaixonada dela é: sou tão sensível que me rasgo ao meio com qualquer vento. E ela traduziu de uma forma tão perfeita a sensibilidade, que é realmente essa sensação de ser rasgado ao meio. A sensibilidade não é uma coisinha bonitinha que a literatura e a arte pintam. Não é. Ela é um fardo. Ela é um fardo bem pesado que a gente carrega, que frequentemente te rasga no meio. A vida em blocos da maior parte das pessoas muda para uma vida em segundos para uma pessoa sensível. Você repara no vinco da testa da sua mãe quando ela estava falando sobre algo que você percebeu que afetou ela. Você passa o resto do dia pensando em um cachorro que você cruzou enquanto você estava de ônibus e você viu que ele estava abandonado na rua. Quando você tá vendo um pôr do sol bonito e do nada você tá sentindo uma melancolia e uma saudade tão brutais que te para. Ser sensível é ser condenado a uma empatia hipertrófica. A dor e as reações do outro não é algo que é assimilado com você de forma tranquila. Ela passa por cada pequeno poro do seu corpo e você assimila ela em cada pequena célula. Existem problemas reais de ser uma pessoa sensível, principalmente quando você está tentando manter uma relação. Pode ser um relacionamento amoroso, pode ser uma amizade, porque pensa em toda essa entrega da pessoa sensível que eu falei pra vocês. Em tudo isso que você sente quando você é uma pessoa sensível. E traz isso para um contexto de um relacionamento. Quando a gente ama com essa intensidade, a gente sente na mesma intensidade. A gente não sabe entrar com um freio de mão
puxado, com um respiro e uma pausa. A gente só não sabe fazer isso. E, consequentemente, o lado contrário dessa entrega também é absurdamente forte. Também é se jogar de cabeça. Tem um filósofo romeno que chama Emile Cioran. Ele dizia que sentir é um ato de desgaste. Quando uma pessoa sensível está em um relacionamento e ela percebe qualquer mudança ou distanciamento da outra pessoa nesse relacionamento, é uma sensação de aniquilação. E são coisas minúsculas. Se a resposta no WhatsApp demorou um pouco mais do que o normal, você já pensou em tudo, em todas as possibilidades possíveis. Você já está se sentindo desolado, como se fosse algo importante. O mundo está entrando em colapso. E, de novo, isso não é criancice. Isso não é você só não saber lidar com o mundo. É que a mente sensível, ela trabalha com uma habilidade de assimilação muito rápida. Muito, muito rápida. A gente pega pequenos detalhes e já está assimilando tudo que pode ter acontecido e causado aquele pequeno detalhe. Tem um livro que chama O Mundo como Vontade e Representação. Tem uma parte nesse livro que diz que um homem de gênio ou de sensibilidade profunda, ele se machuca muito mais do que um homem comum, porque ele tem a capacidade de percepção do mundo muito mais ampla. Ele tem uma capacidade de representação do mundo muito mais ampla. E isso gera uma certa inteligência emocional. Você começa a reparar em pequenas coisas. Você começa a perceber pequenos detalhes que você sabe que te afetaria. Então você não faria para outra pessoa. Mesmo que seja um detalhe que essa outra pessoa nem repararia, provavelmente. E é essa inteligência emocional que se constrói na cabeça de uma pessoa sensível que vai se tornar o gatilho, a gasolina desse desespero emocional. É a fonte das suas neuroses mentais. A gente não consegue viver só o momento. A gente tem que analisar o momento, se desesperar pelo momento, processar o momento, prever um momento que pode chegar e assimilar ele com um momento que já passou. É um motor, é um ciclo que funciona na capacidade máxima, mesmo quando tá tudo parado. A gente assiste o nosso próprio sentimento e a gente teoriza em cima desse próprio sentimento. A gente analisa esse próprio sentimento. E essa hiperauto-consciência faz com que às vezes você se sinta uma espécie de espectador da vida, sabe? E assim, é um grande erro da vida, a gente como pessoas sensíveis, achar que essa sensibilidade tem que ser erradicada. Para você funcionar no mundo, você tem que esconder essa sensibilidade. Inclusive, o mercado da autoajuda frequentemente tenta vender essa ideia de que tudo é uma linha reta, que tudo é linear, a gente não pode ter altos e baixos. Mas tem uma analogia que eu gosto bastante, que é você decidir parar de ser sensível para parar de sofrer. É como você amputar uma perna para resolver um calo. É um preço muito alto você colocar essa capa de insensibilidade só para você parar de sofrer. Não vale a pena. Porque tem o lado oposto dessa sensibilidade. Se é ela que te obriga e que te permite descer nesse porão de sentimentos e de angústias e de dor, também é ela que vai te permitir subir nos picos mais altos de felicidade, de amor, de compaixão. Porque assim, o homem anestesiado, o homem insensível, ele realmente não sofre com um fim de relacionamento, com o fim de uma amizade, com perder um trabalho. Quando as coisas são frustrantes, ele realmente não sofre. Mas ele também não é capaz de ter uma conexão humana, de se sentir tocado pelo pôr do sol, de ler um livro e se sentir acolhido. Vocês percebem que é uma balança e que ela tá sempre alinhada. Se você prefere não ser machucado nunca, consequentemente, você não vai sentir. Mas se você quer viver essas coisas na alta intensidade, de viver o mundo, de viver o amor, a beleza, você consequentemente precisa aceitar a possibilidade da dor, a possibilidade do fracasso, a possibilidade da hipersensibilidade e da superestimulação. Quando a gente tem essa virada de chave de perceber que a gente não precisa solucionar a nossa sensibilidade, a gente precisa só aprender a lidar com ela. A gente precisa aprender a respeitar quais são os nossos limites biológicos.
A gente precisa aprender a impor como necessário coisas que a gente sabe que a gente precisa. Aceitar que você precisa de um tempo maior sozinho do que a maior parte das pessoas. Aceitar que você não pode consumir notícias trágicas antes de dormir, porque você vai sonhar com isso. Você precisa aceitar que existem algumas pessoas que, por mais que você ame muito, elas têm uma drenagem energética muito grande. E que é melhor você manter uma distância se você não quiser se exaurir. É você proteger um pouquinho mais o seu castelo, sabe? Como se seu corpo, sua vida, seus sentimentos, ele fosse um castelo. E você precisa ter uma triagem um pouquinho maior pra ver quem que vai deixar entrar. Porque a gente sabe que se essa pessoa sair, ela vai ter quebrado alguma coisa lá dentro. E isso não é egoísmo, não é drama, é simplesmente um manejo de sobrevivência. É você entender você. E existe uma beleza muito grande em você ser sensível. Quando a gente passa esse desespero e você começa a realmente assimilar o que é ser sensível, é muito bonito. O mundo, ele te diz que é melhor você viver no automático. O mundo, ele te diz que você precisa continuar seguindo, não importa o que aconteça. Então, você precisar parar para sentir é uma resistência poética. É uma resistência muito bonita, na verdade. É como se pessoas sensíveis fossem um lembrete de que somos humanos. A sua capacidade de se rasgar ao meio com o vento, como a Clarice disse, é a sua capacidade de mostrar que esse mundo automatizado, esse mundo que pinta a característica e a ideia de viver sem sentir, não conseguiu te corromper. Você continua sentindo, você continua sendo rasgado pelos sentimentos. Então, acho que o que eu quis dizer com tudo isso é que a sensibilidade não é algo que tem que ser escondido, que tem que ser envergonhado, que tem que ser mascarado. Não é. A sensibilidade é simplesmente algo que exige com que você tenha um reconhecimento um pouco maior e uma autoconsciência um pouco maior do que você precisa como indivíduo. Então, se hoje é um dia que as coisas estão muito pesadas, que o barulho está muito alto, que você tem uma superestimulação muito grande, se você tiver com essa sensaçãozinha de desespero batendo assim na sua porta aos pouquinhos, não tenta esconder isso. Não tenta cobrir com uma máscara e fingir que você não tá sentindo. Se recolhe um minutinho. Sente. Se abraça essa capacidade de sentir. Porque ela é muito bonita. Ela te deixa uma pessoa tão profunda. Ela te transforma em uma pessoa tão profunda. Então, sente o que você tem que sentir. Assimila o que você tem que assimilar. Deixa a onda passar, porque ela passa. A gente sabe que ela passa, ela vai passar. Mesmo que ela destrua algumas coisas no caminho, mas ela vai passar. Entenda que a sua sensibilidade não é algo que vai te tornar menor. Ela é algo que vai, na verdade, criar a sua assinatura existencial mais bonita que tem. É um preço, mesmo que às vezes desesperador e muito caro, de você ser uma das pessoas escolhidas para não só viver a vida, mas deixar a vida passar por você, entrar em você e fazer o estrago que ela tiver que fazer e construir o que ela tiver que construir. Isso é muito bonito. Abracem a sua sensibilidade.